Amém. Mateus capítulo 10, verso 14 diz: E, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Você pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, esta é a palavra de Deus. Nós vamos seguir um pouquinho mais, mas aqui está. Palavras que historicamente a Escritura mostram que teriam sido palavras ditas diretamente pelo Senhor Jesus, né? Até as Bíblias que tem aquela escrita em vermelho, querendo apontar as palavras ditas diretamente pelo Senhor Jesus, traz todo esse contexto aí em vermelho. E nós recebemos algo do Espírito Santo que se chama a testificação do Espírito Santo. Ou seja, quando algo é verdadeiro, o Espírito Santo vem e testifica com o nosso espírito. Ele nos dá uma graça para entender e crer que aquilo é verdadeiro. E quanto a isso, nós estamos aí. Hoje já não somos mais aqueles que precisam aprender, já ministramos as coisas de Deus, porque alcançamos posições raras, né? Quem vai para a Escritura tem algo muito raro à sua espera, porque a Bíblia é, sem dúvida, a palavra de Deus. Só que nós vemos aqui Jesus contando uma história, e ele está dizendo assim, olha, com vocês vai acontecer isso, vão perseguir, vão rejeitar, e quando vocês estiverem em alguma cidade, sacode até a poeira do pé de vocês e vai embora. Vai haver menos juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. É algo assim fantástico. Então Jesus está dizendo, vocês vão comparecer perante o Sinédrio, isso vai ser testemunho para esses reis e para os gentios. Gentios. Então, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Com quem? Com vocês. Eu estou falando que vai acontecer com vocês. Mas, irmãos, o que nós temos aprendido na Bíblia? Que existe uma só história. Não há nada novo debaixo do céu. Existe uma só história. O que muda nessa história? São os personagens. Então Jesus está mostrando uma história que iria acontecer com os discípulos, mas na verdade essa história já tinha acontecido. Já tinha acontecido com Isaías, com Jeremias, não tinha? Com Amós, com Ezequiel, com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Essa história já tinha acontecido. E depois, antes de acontecer com esses discípulos, ela aconteceu com quem? Com o próprio Jesus. Não aconteceu tudo isso com ele? Não teve uma cidade que ele saiu e teve que sacudir a poeira? Claro que ele está falando no sentido figurado aqui, né? Mas Jesus fez isso. Por quê? Quando ele foi para aquela cidade chamada, uma cidade que tinha aqueles porcos, como chamava aquela cidade? O homem era de Gadara, o homem que foi liberto. Mas ele atravessou uma província de Nazaré, né? Então Jesus, quando chega do outro lado da
do lago, né? Muita gente acha que é um rio ou um mar, não, era apenas um lago. Quando ele chega e liberta aquele homem, que era possesso por legiões de demônios, aí os demônios saem e entram nos porcos e os porcos se precipitam. O que o povo daquela cidade disse para Jesus? Sai do nosso meio, seu bruxo, seu feiticeiro. Imagina. Sai do nosso meio, bruxo, feiticeiro, não queremos você aqui. E o homem lá liberto diante de Jesus. Mas eles queriam mais os porcos do que aquele homem liberto. É o que eu entendo, dentre algumas outras coisas. Então, rejeitaram Jesus? Expulsaram Jesus de uma cidade? Sim. Prenderam Jesus? Sim. Açoitaram Jesus? Sim. Mataram Jesus? Sim. A um servo cabe ser igual ao seu Senhor, mas para passar por isso tem que ser bom demais. Para ser igualzinho, lembra que quando pegaram os apóstolos, Pedro, Tiago, João, os açoitaram e disseram, agora sai daqui, não fala mais nesse Jesus. Eles saíram pela rua fazendo o quê? Alegres, abraçando, puxa, fomos dignos de ser açoitados em nome de Jesus. Saíram felizes porque eles sabiam que aquilo não era para qualquer um. Amém, meu irmão? Ser perseguido não é para qualquer um. Você nunca vai ver um batista perseguido. Você nunca vai ver um assembleiano perseguido. Perseguição é para essa geração aqui que o Espírito Santo encontrou agora. Perseguição no Brasil é para nós. No Brasil é para nós. Não vai ter assembleia perseguida, não vai ter batista perseguido. Quem não tiver a visão do ministério de restauração vai ser paz e amor com todo mundo. Qualquer assembleia que você entrar, qualquer hora você acha um político lá. O dia que você achar um político aqui nesse púlpito, por gentileza, vá até o cemitério e deposite uma flor no meu túmulo. Porque político aqui só entra quando eu estiver morto. Enquanto eu viver, ele não entra. Então a perseguição é para a gente. Mas nós já estamos preparados para ela. Já estamos prontos para glorificar o Senhor Jesus. Então a história é a mesma. Jesus está falando que ia acontecer com os discípulos, mas já tinha acontecido no Antigo Testamento. Acontece primeiro com ele e depois acontece com os discípulos. O que aconteceu com Paulo? Perseguido, apedrejado, e depois a tradição judaica que foi morto, foi decapitado. O que aconteceu com Pedro? O que aconteceu com Tiago? O que aconteceu com João? O que aconteceu com Estevão? O que aconteceu com aquele que negou? Tomé. O que aconteceu com aquele homem? Que depois se firmou na palavra. Então, meu irmão, a história é essa. Esta é a história do Evangelho. Evangelho não é casa própria, carro zero. Isso é ilusão, isso é mentira. Isso é pilantragem, é engano. Evangelho é ser igual ao seu Senhor. Isto é evangelho. A Bíblia diz, Paulo escreve que nós temos que atingir a estatura do varão perfeito. Ele diz, olhando para Cristo, estatura do varão perfeito, autor e consumador da fé. Eu tenho que me espelhar em Cristo de tal maneira que assim como os homens quiseram acabar com ele, tem que desejar acabar comigo. Mas tem outra palavra que Jesus falou assim: ainda não é chegada a minha hora. Rangeram os dentes. Com que autoridade fazes isso? Vocês querem saber com que autoridade eu faço isso? Me diz aqui, o batismo de João era do céu ou era dos homens? Não sabemos. Também eu não digo com que autoridade eu faço isso. Mas quando chegou a hora de Jesus, Jesus falou assim, olha, é chegada a minha hora, vamos daqui, é chegado o que me trai. Amém, meu irmão? Nunca a tua vida espiritual será interrompida por nenhum pateta. Tenha ele armas ou cães à sua disposição, tenha ele o que tiver, ninguém interrompe o projeto de Deus na sua vida. Senão ele não seria soberano. Cadê a soberania dele? E é isso que eu estou pondo à prova. Eu estou zombando e escarnecendo dos meus perseguidores, porque Jesus falou assim, olha, vou te contar um segredo, ainda não chegou a tua hora.
Falei, ah é, Jesus? Deixa comigo, valeu. Ele é soberano. Ele é soberano. Irmão, eu conheço a soberania de Deus, não é da agora, não. Lá na Praça da Bandeira, os traficantes mandaram um recado. Você conhece, eu estou repetindo. É sempre aquela história, coisas que eu já queria esquecer, mas quando tem que repetir, a gente repete. E disseram, fecha a igreja aí, Barão de Ubá 182. Fecha a igreja aí. Eu disse assim, se eles honram as calças que vestem, vem eles aqui e feche. Cheguei perto do pastor e falei assim, olha, os traficantes mandaram esse e esse recado. A minha resposta foi essa. Ele me olhou assim, assustado, eu disse, então é o seguinte, no próximo dia de culto não precisa ninguém vir não, eu venho, abro a igreja, eu fico aqui e prego sozinho, para mim mesmo, não tem que ninguém vir. Eu venho, deixa eles virem me encontrar aqui sozinho na igreja. Só que antes do próximo culto, meu irmão, quando nós chegamos no próximo culto, já veio a notícia. Sabe aqueles caras? Quem? Já tinha até esquecido. Eu vou guardar recado do diabo? Tem coisa mais importante para fazer. Sabe aqueles caras? Quem? Aqui. Ah, tá. O que houve? Ontem, a polícia pegou e matou todo mundo ali na esquina. Eu falei, é? Ah, tá. O Deus que eu conheço não é só amor. O que eu conheço não é. Aliás, que se meu Deus fosse só amor e não exercesse justiça, ele não me satisfaria. Porque o próprio Senhor Jesus diz o que em Mateus 5,6? Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Se ele está dizendo que é bem-aventurado, ora, automaticamente ele não é só um Deus de amor. Ele tem justiça. Então, meu irmão, a história é a mesma. E Deus vai continuar sempre repetindo a mesma história. Ele só precisa de quê? Novos personagens. Tem nessa noite? Tem, eu sei que tem. Porque é interessante que a gente não sabe o que vai pregar. Mas quando começamos o louvor, o Espírito Santo já tinha me dito que tem. Ele disse assim, tem valentes no meio da congregação. Ele me disse isso aqui hoje. No começo, quando começamos no primeiro louvor, o Espírito Santo falou assim comigo, tem valentes no meio da congregação. E eu não sabia que está pregando isso. Você quer ver o que tem escrito aqui no papel? Tem nada. Tem nada escrito aqui, é só uma referência bíblica. Então, meu irmão, ele quer escrever a mesma história. Ele precisa de novos personagens. Vai mudando os personagens, mas a história vai sendo sempre a mesma. Prega, é afrontado, prega, é mal entendido, é mal interpretado, prega, é perseguido, prega, é açoitado, prega, é morto, não muda nunca. Não muda nunca essa história. Enquanto o evangelho for pregado sobre a terra, essa história não muda nunca. Aleluia! Enquanto estamos nessa falsa democracia aí que estamos vivendo aqui no Brasil, no verde, amarelo, azul e branco, é uma falsa democracia, que é só se levantar com a verdade que você vê. É só parar de pregar paz e amor e começar a dizer assim, raça de víboras. Você vê logo que não tem democracia. Você vê logo que não tem liberdade de expressão. Você vê logo. E tem uma reportagem, ficou lá embaixo, do jornal O Povo. Eles trabalham para mim. Jesus é tremendo. Jesus é tremendo, eles trabalham para mim. No jornal O Povo está dizendo assim, e ele declara que não é lei feita em congresso que vai botar mordaça na boca dele. Obrigado, fico agradecido, porque eu não tenho espaço no povo. O cara vai, pega a minha palavra e joga lá, muito obrigado. E botou o meu nome direitinho, Tupirani, não errou, ele botou direitinho. Ninguém confunde, é eu mesmo, aquele como diz o deputado espírita lá, o macumbeiro, pastor com nome de caboclo, eu nunca vi isso. E nunca viu mesmo. E nunca viu mesmo. Pode ter certeza, nunca viu mesmo. Nunca viu nem com o nome de caboclo, nem com a valentia que esse homem aqui tem. Nunca viu mesmo. Mas eu invejo a próxima geração. Que a próxima geração, os 7 mil que vem aí,
é muito pior que eu. Eu queria ter só nessa hora de sentir, eu queria viver um pouquinho mais, só para ver esse povo. Aleluia! Só para ver esse povo. Aleluia! Meu irmão, a igreja dos últimos dias vai pregar com uma unção tão terrível que a terra vai tremer. Sabe o que é tremer? Tremer. E eu conheço a experiência de um homem, que quando ele entrava na cidade, os bares, as garrafas de cerveja em cima das mesas, tudo, começava a vibrar só quando o homem vinha passando pela cidade. E eu estou te dizendo, a igreja da última hora, a próxima geração, vai pregar com uma unção tão ousada, que até os magistrados vão tremer. Esse Jesus que pregamos é terrível. Tem muita gente pensando que ele é cordeiro, conversa fiada, cordeiro ele já foi, agora ele é o leão da tribo de Judá. Isso é Bíblia, a história é a mesma, só precisa de novos personagens. E eu já disse e vou repetir, e estou recebendo a unção para repetir, os novos personagens estão aqui. Meu irmão, aí a história aqui continua. Irmão entregará à morte o outro. Jesus vai contando aquilo que já aconteceu com ele, aconteceu com outros antes dele, que Deus está trabalhando na terra, vai acontecer depois com Pedro, Paulo, Tiago e João, aquela guerra tremenda. Aí ele diz assim, no verso 24, não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Ou seja, se estão me chamando aí de príncipe do diabo, de príncipe dos demônios, quanto mais vocês. Então, ou seja, não esquenta, deixa quem quiser chamar. Ah, é o pastor que tem nome de caboclo. É, mas suporta as minhas palavras que eu quero ver. Suporta as minhas palavras. Ninguém consegue resistir às minhas palavras. Eu já profetizei nesse púlpito que não conseguiriam me deixar calado. Eu aqui no alto desse morro, eu ia abalar todo o alicerce da nação. Por quê? Porque as palavras que Jesus me dá são muito fortes. Então Jesus está dizendo, eles me chamaram a mim de príncipe dos demônios. Não esquenta, deixa chamar. Aí está falando, portanto, olha o verso 26, observa aí na sua Bíblia, vê se está escrito igual a minha. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutai aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. No 28, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não tenho medo de quem tem arma. Não tenho medo de ninguém, porque a palavra do meu Deus diz, não tem medo deles, hein? E se alguns, isso aqui é uma historinha, meu irmão, isso aqui para mim é o trovão de Deus na terra. Se eu tiver medo de alguém, Jesus me pega e me joga no lixo. Porque principalmente eu não posso ter medo de ninguém. Sabe por quê? Porque eu sei quem é o meu Deus. Meu Deus, meu irmão, ele é tremendo. Se alguém se levantar contra mim fora do propósito dele, cai fulminado. E quantos eu já vi cair fulminado na história da minha caminhada? Quantos já se levantaram contra mim e baixaram a sepultura? E o meu Deus não mudou. Ele é o mesmo. A palavra que diz, meu irmão, não tema, não temais, significa não tenha medo, não fique atemorizado.
Jesus está dizendo, me chamaram até de endemoniado. Não esquenta. Simplesmente nem teme a eles. Quer dizer, é perseguição, é ira. Não tem medo. E o que eu vos digo, não tem medo. E o que eu disser para vocês em trevas, no oculto, apregoa na luz. E o que eu disser na intimidade, no pé do ouvido, apregou aos telhados. Não engula as minhas palavras, assim diz Deus. Você não foi chamado para temer, não foi chamado para engolir as palavras, foi chamado para proclamar. Vamos seguir? 29. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. O que quer dizer isso? Os cabelos da nossa cabeça estão contados. O que quer dizer isso? É o zelo, é o cuidado. Nada se perde, nada vai perecer, ninguém vai arrancar nenhum, ninguém vai esconder. Você está guardado. E diz, verso 31 diz o quê? Não temais. Parece que Deus está preocupado em dizer, não tem medo. Deus está preocupado em dizer isso nessa passagem bíblica. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E eu vou dizer para você uma coisa, meu irmão. Se tem algo que eu quero, é que um dia Jesus diga assim, Pai, esse aqui, ó, cabra bom, pode deixar ele entrar no reino. Eu quero que Jesus me confesse diante do Pai, por isso eu tenho que soltar a língua diante dos homens. Não posso ter medo, porque se eu tiver medo de homem, eu fico calado. Eu soube aí de um pastor que foi acusado de alguma coisa, negócio de macumba, despacho, foi lá no tribunal e apresentou as suas desculpas, sei lá. Irmãos, não tem jeito, não pode, não tem condição, não pode, meu irmão. Você tem que confessar Cristo, não pode voltar atrás. Aqui ele está dizendo, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, no 33, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está no céu. Longe de mim tal coisa. Não, aquele céu é a minha luta. Aquele céu é tudo que eu quero. Eu nunca preguei evangelho por dinheiro. As pessoas chegam nesse ministério e dizem, pastor, a igreja não pede oferta. Não, irmão, a caixa está ali. Não é assim? Vocês que têm chegado na igreja têm visto. Eu não prego o evangelho por dinheiro, meu irmão. A minha ambição está numa coroa lá em cima. E tem mais, irmão, o reino que está lá em cima é real. Eu já vi anjos e já conversei com eles. E não sou eu o único não, várias pessoas aqui dentro já viram. Eu já fui arrebatado e já andei em ruas de ouro. Aquele reino lá de cima é mais poderoso e mais verdadeiro do que esse daqui. Portanto, nenhum homem me cala, porque a convicção que eu tenho vem lá do sobrenatural. Ninguém pode me parar, ninguém pode me deter. Podem fazer a lei que quiser, eu já tenho a minha. Não preciso de outra. Quem faz lei na terra é palhaço. Está dado o recado. Não gostaram? Venham me prender de novo. Mas não esqueçam que eu sirvo a Jesus Cristo. Não esqueçam disso. Depois não vai dizer que eu não avisei. Se me negar diante dos homens, eu também nego diante do meu Pai. 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim,
não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem quiser achar a sua vida vai perdê-la, e quem perder por amor de mim, vai achar. Está aí esse texto, só há 2000 anos, só isso. Há 2000 anos que esse texto está aí. Irmão, aqui está o prumo para você jogar de lado os teus temores, dobrar os teus joelhos, ir para a oração, ouvir Deus. Tem temor na sua vida? Se tem, Jesus está dizendo aqui, ó, não tem mais, não tem mais e não tem mais. Vai lá e pede, Jesus, arranca de mim o temor. Se você tiver temor, meu irmão, você não vai confessar Jesus Cristo em lugar nenhum. O medo vai falar mais alto. Muitas pessoas chegam diante dos magistrados e ficam de bico calado, esperando misericórdia dos magistrados. A Bíblia mostra que só um tem misericórdia, que é Deus. Portanto, seja valente e espere o livramento poderoso de Deus, e não fique contando com misericórdia, não. Conquiste pela valentia. Aqui está dizendo, não cuideis que vim trazer paz à terra. Eu vim trazer o quê? Espada. Sabe qual é a espada de Jesus? Está aqui, ó. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada afiada de 2 gumes, penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Jesus está contando comigo, e eu glorifico a Deus, porque não é só comigo. Não é só comigo. Tem muita gente aqui dentro com quem Ele está contando. E isto eu glorifico a Deus, porque às vezes, irmãos, a gente sabe que as coisas virão, e a gente fica assim, com quem Jesus vai poder contar quando as coisas acontecerem? Hoje Ele já me disse aqui, eu tenho com quem contar. Isso me alegra muito. Isso me alegra muito. E tem uma mensagem aí de vídeo que está posta na internet, eu não lembro o nome dela, em que eu falo, se vocês acham que eu estou transtornando alguma coisa, espera só mais um pouquinho até Jesus trazer os seus 7.000. Porque eu sei que depois de mim, meu irmão, eu sei que depois de mim veio uma geração 1000 vezes pior, que eu estou até invejando essa geração. Porque a seu tempo a unção é derramada. E tem mais, o que vocês precisam para que essa unção seja derramada é conhecimento. E conhecimento eu tenho preparado para vocês. Aqui então, nós vamos concluir, porque vamos clamar, vamos buscar. Jesus está dizendo, não cuideis que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Espada é instrumento de divisão. Espada é instrumento que mata. E Jesus falou, se alguém crê nas minhas palavras, se alguém não crê nas minhas palavras, eu não o julgo. Por quê? Porque as minhas palavras o julgará no dia do juízo. Então a palavra de Deus não é só como alguns pensam, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O Babalorixá lá que testemunhou meia hora contra mim, disse, Jesus é amor. Falei assim, espera que você vai ver. Espera que você vai ver o amor que Jesus é. Não vai nem passar perto do tribunal de Jesus. Então, meu irmão, Jesus veio trazer espada. Está na tua mão ela? Paulo diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Você quer pregar? O que você quer pregar? Pregar o que Jesus te der a pregar. Ele falou aqui, olha, só para nós encerrarmos. O que eu digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Mas ele disse, o que eu vos digo em trevas, prega na luz. Em outras palavras, o que eu digo ao pé do ouvido, prega sobre os telhados. É o que ele diz. Não é? Eu li essa parte da Bíblia aqui,
poxa, Jesus é bom, é amor, eu vou pregar isso aqui. Não, é o que Ele diz. Não é o que eu quero pregar, é o que Ele diz. E é assim que nós vamos caminhar. E eu fiz um pacto com Jesus. Eu disse, Senhor, só me fala, e o resto deixa comigo, e tu verás se pode ou não pode contar comigo. Só isso que eu fiz com Jesus. Então, meu irmão, a história é a mesma. Só mudaram quem? Os personagens. Quem são os novos personagens? Eu e você. E até aqui nos ajudou o Senhor.